Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre ondas eu vou começar a falar sobre um tema que eu gosto bastante, porque é som e velocidades no geral. Em aerodinâmica a gente utiliza muito a velocidade do vento, velocidade do som e etc. E hoje eu vou fazer e apresentar para vocês uma primeira demonstração sobre a velocidade do som. Então, utilizando os utensílios que temos, eu vou apresentar uma nova notação, né? Então, vamos ter um pouquinho de novas noções, como sempre, né? Sempre é, acrescentando nosso conhecimento, e eu vou demonstrar para vocês a velocidade do som. Então, o vídeo de hoje, o objetivo é demonstrar que a velocidade do som é igual a raiz de B sobre ρ, e B nada mais é do que o módulo volumétrico. Tá, perdão, eu não consigo falar direito. O módulo volumétrico, ou em inglês se chama bulk modulus, tá? E esse bulk modulus é a fração, então é a divisão entre a variação de P sobre a variação de volume parcial. Beleza? Então vai ser menos a variação da pressão dividido pela variação do volume parcial. Então a gente divide pelo volume para a gente ter algo sem unidade aqui. Então vocês veem que esse módulo volumétrico ele é proporcional. No caso ele tem a mesma unidade que a pressão. Então ele vai ser expresso em pascais. Beleza? Então, o que ele significa? Ele caracteriza como um elemento, né, em um meio, então, por exemplo, o ar, né, muda de volume quando a pressão também muda. Né? Então, a gente vê quando que a pressão muda de acordo com o volume e a gente divide por V só para a gente ter um valor em pressão aqui. Beleza? Então, eu vou demonstrar isso. A velocidade do som não é muito simples, mas vocês vão ver que também não é um bicho de sete cabeças, mas vocês vão ter que me acompanhar para vocês entenderem a noção do som. Então, primeiramente, o que é o som? Né? Como é que ele funciona? O som nada mais é do que ondas de pressão. Tá? Então, por enquanto estamos trabalhando com ondas que precisam, ondas mecânicas, né? Então ondas que precisam de um meio para se locomover, beleza? E eu apresentei para vocês a noção de ondas transversais. Então, ondas transversais é quando temos uma onda dessa maneira aqui e temos um elemento que está perpendicular, né? A oscilação do movimento do elemento está perpendicular à direção da onda, beleza? O som não é uma onda transversal, ele é uma onda longitudinal. Então, ondas longitudinais são o quê? É quando o elemento, a oscilação do elemento está paralelo à direção da onda. Tá? Isso é muito difícil de desenhar, beleza? Então, eu vou fazer vocês imaginarem uma gota que cai, né, uma gota de água que cai num lago, por exemplo. Vocês já viram, né? Então, vocês caem, vocês deixam uma gotinha cair num balde de água e vocês vão ver que a água ela vai fazer meio que esses círculos aqui, de maior em maior, até eles se esvaecerem, né? Até eles sumirem aqui, beleza? Então, a gente tem aqui o nosso S, então o que a gente chama de source, né? Então, seria o nosso o nosso começo, né? Então a perturbação que teve nessa água, e vocês veem que a perturbação ela se espalha em forma de círculos assim, beleza? Isso que são as ondas longitudinais, beleza? Então a oscilação é paralela ao movimento da onda, tá? Então isso é meio difícil de desenhar numa folha em 2D. Essas ondas a gente chama de frontes de onda, tá? Então a gente pode chamar em inglês wavefront, beleza? A confirmar o nome em português, mas seria, no caso, a parte dianteira das ondas, beleza? E o som se comporta dessa mesma maneira. Então, eu falei de perturbação, muito importante. O som nada mais é do que uma perturbação de pressão de ar, beleza? Então, o som é simplesmente uma variação de pressão de ar que nós humanos interpretamos com o nosso tímpano. Então, nosso tímpano, né, eu não sei desenhar um tímpano, né, o nosso tímpano, ele vai vibrar, tá? Ele vibra de uma certa maneira, beleza? Por causa dessas variações de pressão aqui, do delta P1, delta P2, que estão chegando no nosso ouvido, tá? Então ele vai vibrar de uma certa maneira que a gente interpreta como um som. Isso dito, quer dizer então que as ondas sonoras, né, que no caso são ondas longitudinais, precisam de um meio para se locomover. Então no vazio, ou seja, no vácuo, no espaço, elas não podem se locomover, não possuem ondas sonoras no vácuo. E é por isso que o espaço é um silêncio. Beleza? Então são ondas mecânicas, mesmo que a gente não consiga ver elas, todos os nossos utensílios matemáticos vão ser utilizados, porque eles podem ser utilizados, porque justamente são ondas mecânicas, mesmo que a gente não consiga ver ou sentir, no caso, pegar elas.
Então vamos lá expressar a velocidade do som e a ideia aqui é utilizar a segunda lei de Newton. No caso é a única noção de mecânica que conhecemos por enquanto, então a gente vai utilizar ela. Então, obviamente temos que pensar como estamos num fluido, temos sempre que pensar em infinitesimais, né? No caso a gente sempre considera um cubo, né? Um cubo de fluido aqui, né? Porque o fluido justamente é complicado de, não é um sólido onde todos os pontos se conectam, né? Então a gente vai ter cubos, né, de fluido e a gente vai estudar o nosso cubinho aqui. Beleza? Gaguejei pra caramba, perdão. Então, vamos ter aqui uma situação onde temos, por exemplo, um canal aqui com vento que está passando, beleza? E a gente tem uma variação de pressão aqui de um comprimento ΔX. Então, a gente tem uma onda que pressiona o ar aqui. Então, a gente vai ter uma velocidade, que é o som que está pressionando isso daqui. Né? Temos uma área de ar A. Né? Então, antes dessa perturbação, a gente tem uma densidade do ar, ρ, uma velocidade do ar, V, né, do som, V, e depois dessa perturbação a gente tem o ρ mais uma variação, no caso eu falei ρ, perdão, P, né, uma pressão aqui, isso daqui é uma pressão, né, então vamos ter uma pressão mais uma variação de pressão, mais uma velocidade, mais uma variação de velocidade, porque justamente por causa da pressão a velocidade aumentou aqui. Beleza? Então a gente quer utilizar a segunda lei de Newton, então a gente tem que expressar isso com forças. Então, qual que é uma força que utiliza? Quais são as forças de pressão? É a pressão vezes uma superfície. Né? Lembrando que a pressão é newtons por metros quadrados, então vezes metros quadrados vai dar newtons. Beleza? Então, se a gente tem uma pressão aqui, quer dizer que tem algo que está apertando isso daqui na esquerda e algo que está apertando isso na direita. Então a gente vai ter uma pressão P vezes uma área A, e isso daqui é uma pressão mais uma variação de pressão vezes A. Tá? Então a gente tem uma pressão que vem da direita para a esquerda e outra que vem da esquerda para a direita. Beleza? Então vamos primeiro achar F. Então F, né, a projeção de acordo com X aqui, então seguindo o eixo de X, vai ser PA menos P mais delta P vezes A. Beleza? Então a gente vai fatorizar por A. Então vai ficar menos delta P vezes A. Né? Porque senão vai ficar P menos P mais delta P, né? Então vai ficar com menos aqui, então vai ficar menos delta P vezes A. Beleza. Eu quero utilizar a segunda lei de Newton. Então, antes de aplicar, eu preciso ter uma massa. Como a gente está trabalhando nossos cubos, né, porque estamos num fluido, a gente tem que utilizar a massa infinitesimal. Então, ΔM. Como é que eu vou utilizar ΔM? Então, lembrando que aqui na minha fórmula eu quero um ρ, então eu vou utilizar uma densidade, né, no caso. E lembrando que em fluidos a gente sempre gosta da densidade, não da massa. Então, eu vou expressar isso como ρ vezes uma variação infinitesimal de volume. Né? Então, temos metros cúbicos por quilogramas por metros cúbicos, perdão, vezes metros cúbicos, então aqui temos quilogramas. Então, ΔV, né? Então, utilizando A, então é uma superfície vezes uma variação de deslocamento, então ρ vezes A vezes ΔX. Beleza? E ΔX, eu quero uma velocidade, então ΔX, vocês sabem que dá derivar uma posição dá uma velocidade, então temos que ΔX sobre ΔT igual a V, então isso aqui é igual a ρ a V ΔT. Beleza? Então temos a nossa massa, temos nossa força, a gente sabe que a aceleração nada mais é que ΔV sobre ΔT, né? Então estou trabalhando em discreto. Então vamos aplicar a segunda lei de Newton, né? O princípio fundamental da dinâmica. Então o princípio fundamental da dinâmica diz que a soma das forças é igual a massa vezes a aceleração. Então vamos ter que menos ΔP vezes A vai ser igual a ρ a V ΔV. Beleza? Então eu vou dividir pelo volume dos dois lados, então isso implica que temos menos I por A, então vai ficar delta P igual a ρ A, não, no caso A não, né, porque eu estou dividindo por A, então vai ficar ρ, então eu multiplico por V aqui e divido por V, então vai ficar ρ V ao quadrado delta V dividido por V. Tá, então eu multipliquei por V para dividir por V, para eu conseguir tirar a unidade de volume aqui, beleza? Então isso daqui, de volume não, de velocidade. Beleza? Então vamos ter que ρ v ao quadrado igual a menos ΔP, então menos uma variação de pressão, sobre uma variação de velocidade sobre uma velocidade. Então aqui a gente tem quase a nossa fórmula, quase, né? O problema é que aqui a gente tem velocidades, e a minha fórmula trabalha com volumes. Né? No caso, o módulo volumétrico, como o nome nos indica, temos um volume aqui. Beleza? Então, como fazer isso? A gente só vai utilizar a igualdade. No caso, isso aqui é igual ao volume parcial, a diferença de volume parcial.
Por quê? Porque delta grande V sobre V, então isso daqui é um volume, igual a delta velocidade vezes delta t, dividido por A V delta t. Né? Então aqui delta V, volume, é proporcional a uma variação de velocidade, o volume é proporcional a uma velocidade. Então, isso daqui, né, eliminando isso com isso e isso com isso, fica delta V sobre V. Beleza? Então temos que ρ, velocidade ao quadrado, igual a menos delta P sobre delta V sobre V. Então isso daqui é igual ao nosso módulo volumétrico, ao nosso bulk modulus. Então temos que V igual a raiz de B sobre ρ. E assim temos a velocidade do som. Beleza? Então a velocidade do som depende muito da pressão, né, da densidade do ar, então depende muito da altura que vocês estão, da temperatura que vocês estão. Mas para vocês terem uma noção, mais ou menos, em temperaturas normais, mais ou menos a velocidade do som fica em torno dos 344 metros por segundo, mais ou menos. Tá? É uma estimativa, não é uma verdade, depende muito de temperatura, pressão e densidade, mas é uma estimativa, beleza? Então é muito rápido, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê para os próximos vídeos. Até mais.